Olha aí, será realizada no próximo dia 3, às 7 da noite, no auditório da Comissão Mineira de Imobiliária, Secov, uma Câmara Mineira Imobiliária Secov, uma palestra sobre a nova determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que exigiu que a CEMIG, como todas as demais distribuidoras de energia do país, passasse a adotar novos procedimentos desde outubro. Para falar do evento e explicar essas novas determinações, nós recebemos o presidente da Comissão Imobiliária da OAB, Ordem dos Advogados de Minas, Kênio de Souza Pereira. Kênio, boa noite. Boa noite, prazer em recebê-lo aqui novamente com as suas informações do mercado imobiliário. Olha, de um lado, a CEMIG, as empresas de distribuidoras de energia, querem se prevenir da inadimplência. Do outro, isso aí, ao que parece, dificulta muito para os inquilinos, principalmente para os novos inquilinos. Como é que fica essa dicotomia, essa questão para os dois lados? Com certeza, a CEMIG está correta em tentar inibir a fraude, inibir a inadimplência, e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, determinou com uma resolução que a CEMIG, como as demais concessionárias, fosse mais rigorosa na ligação de luz. Para se ligar a luz até outubro, é uma coisa muito simples. A pessoa pagava a última conta de luz e, com a identidade, pedia para substituir o titular da conta. O que acontece é que essa facilidade, que era muito boa, facilitava até a fraude. Havia muita fraude. Com certeza. Então, há situações de pessoas que alugam, por exemplo, uma loja, colocam um restaurante, liga lá os freezes de energia elétrica durante vários meses e depois desaparece, deixando o débito com o proprietário do imóvel. Há outras situações de pessoas que até adulteram o medidor de luz, deixando assim um prejuízo para a concessionária. Nesse caso, a CEMIG ela passou, no final de outubro, a exigir do inquilino não só o contrato de locação, a cópia, bem como a identidade, mas também que ele passasse a levar para a concessionária o registro imobiliário do proprietário, a guia de IPTU do imóvel e até mesmo a BITSE do imóvel, a baixa construção, porque a ordem da ANEEL é que não ligue luz em imóveis irregulares. E outro ponto interessante, a partir de outubro agora, até mesmo a pessoa com CPF ou o CNPJ da empresa vencido não consegue ligar a luz. O que ocorre é que essa maior dificuldade estava criando atritos entre o locador, a imobiliária e o inquilino. Então, as três partes aí, que envolvidas aí, no aluguel estavam divergindo e tendo problema. Pelo seguinte, porque sem ligar a luz, não consegue contar o prazo do aluguel. Ou seja, o inquilino quer pagar o aluguel sem ter luz do imóvel, que é muito razoável. E, logicamente, nós sabemos que grande parte dos imóveis em todo o Brasil é comum a pessoa comprar um imóvel e não passar para o nome dela no cartório, ou então passar para o nome dela, mas deixar a guia de IPTU em nome da construtora ou do ex-proprietário. Enfim, esse rigor maior da CEMIG que está criando uma certa dificuldade. Nesse caso, nós da OAB, juntamente com a CMI, fomos à CEMIG e sugerimos um novo documento que chama-se Solicitação de Ligação de Luz e Transferência do nome da conta. Então, é trocado o titular, esse documento é assinado pela imobiliária e a CEMIG ela foi muito atenciosa com o nosso pedido, que ela abriu um canal de comunicação por um e-mail ligado à agência virtual. Então, a partir da semana passada, as imobiliárias estão muito mais, vamos colocar assim, tranquilas, porque passam a fazer ligação apenas remetendo por e-mail para a CEMIG a cópia do contrato de locação, a cópia da identidade, do CPF, o CNPJ foi a empresa, juntamente com essa solicitação de ligação que elimina toda essa burocracia. Quer dizer que houve um acordo, houve um consenso. Um consenso muito para não bom acabar batendo na cabeça do inquilino, né? Com certeza. Vai pagar o aluguel sem energia elétrica? Não vai, né? Então o que acontece? Não paga o aluguel, gera dano ao locador e tinha casos, inclusive, recentes, de inquilino querendo entrar com ação contra o proprietário do imóvel por não conseguir ligar a luz. Logicamente, não é culpa do locador e a CEMIG está cumprindo uma determinação da ANEEL. Então, nós tivemos essa reunião com a CEMIG, fomos muito bem recebidos e ela modificou
esse procedimento perante as imobiliárias e no dia 3 de dezembro agora, às 19 horas, a equipe da CEMIG, a gerência da CEMIG, irá ministrar uma palestra no auditório da Câmara do Mercado Imobiliário, na Rua Lagoa 721, que essa palestra vai orientar as imobiliárias, os diretores, gerentes, com relação a esse novo procedimento que é feito através do canal virtual da CEMIG. Aí vão que vai os facilitar gerentes, os diretores das empresas imobiliárias. Ouvir essa palestra para entender esse novo mecanismo de ligação. E outro fator interessante que eu quero ressaltar é que a ideia da ANEEL, né, que é nacional, é realmente combater a sonegação fiscal. Por quê? Tem pessoas que usam conta de luz de outro estado, por exemplo, Minas Gerais, o IPVA é 4%, mas em Tocantins, no Acre e no Espírito Santo, o IPVA é 2%. Então, tem gente ligando a luz em outro estado para falar que mora naquele local para pagar um IPVA menor. Até esse tipo de sonegação? Tem pessoas que o Ministério Público não gostou de ligações que eram elaboradas, que eram efetuadas em locais de invasão, então em áreas de preservação natural. Então, tecnicamente, a CEMIG está cumprindo a ordem da ANEEL. Essa ordem ela visa o quê? Forçar que as pessoas não soneguem, criar uma situação de que aquela pessoa que não tem o CPF válido, regulamentado, ou CNPJ regulamentado, não consegue ligar mais luz, e criando situações, inclusive, de forçar que o proprietário regularize o imóvel, ou seja, o governo, Barroso, está fechando o cerco, até mesmo com relação à ligação de luz. Agora, um ponto interessante, nesse documento que nós elaboramos junto com a CEMIG, que já está no site da CEMIG, sim. Esse acordo que foi feito. Acordo dá uma segurança para o proprietário do imóvel, porque se o inquilino abandona o imóvel, ele é despejado, deixa a conta de luz para trás, um débito de 10, 15 mil reais às vezes, a CEMIG vai negativar o CPF ou CNPJ da empresa, ou seja, o débito é da pessoa e não do proprietário do imóvel. Isso é uma postura muito correta, muito digna, para não penalizar ou colocar em risco o proprietário do imóvel ou a imobiliária. Então, uma grande benesse desse acordo, desse documento, é dar mais força em relação a esse entendimento. Então, se houver um cano ou não pagamento da conta de energia elétrica, quem vai responder é quem usou o imóvel e não o proprietário do imóvel, porque o imóvel sozinho não consome luz. Quem consome luz e energia são pessoas ou empresas. E também é fator de segurança para evitar a fraude. Muito bem, querido. Eu agradeço muito as suas informações. Por nada. E uma boa noite, bom final de semana para você. Semana que vem você está de volta aqui para falar mais do mercado imobiliário. E quinta-feira que vem estarei aqui de novo com você e com o pessoal da BH News. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, viu? Por nada. E nós já falamos da questão imobiliária, já falamos de política, já falamos daquela calamidade lá em Mariana, né? O governo quer 20 bilhões de indenização. Vamos falar de futebol. O fim de semana tem futebol. O América vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo amanhã, às 5h30 da tarde. O jogo promete ser festivo, já que ambas as equipes estão garantidas na Série A da competição em 2016. E por falar na primeirona, o Cruzeiro recebe o Joinville no domingo às 5 da tarde no Mineirão. Mesmo dia e horário que o Atlético visita o Grêmio no Rio Grande do Sul. Pois bem, né? O Atlético vai enfrentar um jogo muito difícil. E as agências do Cine pelo país, Cine é esse serviço aí de emprego, registraram redução constante neste ano da oferta de vagas de emprego em relação a 2014. Especialistas ressaltam que isso se deve à recessão econômica verificada no país. O final de ano se aproxima e o saldo da oferta de empregos, nesse momento, é positivo ou negativo? Para responder esta e outras perguntas, nós recebemos aqui no Redação Michel Coutinho. Ele é advogado especializado em Direito do Trabalho. Boa noite, Michel. Prazer em falar com você aqui novamente. Nessa sexta-feirona, né? Sexta-feirona, você vai descansar no final de semana, tranquilo. E os empregos estão se escasseando, né? Nem aquela avalanche de emprego de final de ano não está acontecendo.
Pois é, Barroso, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. Nós estamos chegando aí no final do ano e é um momento de fazermos balanço daquilo que se produziu e daquilo que se deixou de produzir em termos de projetos e desenvolvimento de projetos capazes de gerar empregos. E essa semana, inclusive, o IBGE noticiou uma estatística muito preocupante, que foi um aumento expressivo do número de desempregados, levando em consideração aquela população economicamente ativa, ou seja, aquela população com capacidade para o trabalho. No tempo bom aí do Lula, o desemprego aqui era de 6%. Está batendo em 10%, né? Está chegando a quase 9%, o que representa aí mais de 8 milhões de pessoas sem oportunidade de emprego. Isso um aí aumento de 1 milhão de pessoas, parece, né? O que parece só neste ano, né? Exatamente. Se para você ter uma ideia, Barroso, se nós levarmos em consideração a grande Belo Horizonte, que vale a mais do que o dobro da população dessa nossa região metropolitana. Então é um número muito expressivo e muito significativo. E se nós olharmos por outro viés, que é a taxa de ocupação, ou seja, aquelas pessoas que estão efetivamente trabalhando, e considerarmos o mesmo período do ano passado, a taxa de crescimento praticamente se manteve estável. Ou seja, de lá para cá, aumentou-se apenas o número de 157 mil pessoas inseridas efetivamente no mercado de trabalho. Então, se nós levarmos em conta essa nova população de jovens que ingressou no mercado de trabalho, a população de pessoas que estavam trabalhando e perdeu o emprego durante esse ano, é que justificaria esse aumento de quase 23% da taxa de desemprego, se levado em consideração o mesmo período do ano passado, ou seja, o último trimestre de 2014. Então é um momento realmente de se acender a luz amarela e verificar o que é preciso efetivamente para retomar a taxa de emprego a níveis considerados normais dentro do Brasil. Olha, você está falando na luz amarela, né? Tem muita gente que diz que a luz vermelha já está começando a ser acesa e infelizmente, e lógico que a gente tem de colocar que é muito, infelizmente, deverá se acender agora em 2016. Né? Nós temos setores da economia, por exemplo, o setor primário, que tem um setor de extração, agricultura, extração minerária, por exemplo, está com cenário já de decréscimo ao longo do ano, mas principalmente em função da desvalorização do preço do minério no mercado internacional. O setor secundário, que é o setor da indústria, nós temos atingimento aí, principalmente na área de siderurgia. Eu tenho um exemplo aí da Uzi Minas, que paralisou as atividades no litoral de São Paulo. Empresas do setor automotivo que estão decretando layoff, ou seja, paralisação das atividades. E o setor terciário, que nessa época do ano costuma empregar muitas pessoas de forma temporária, como você me mencionou. E hoje mesmo nós estamos vivenciando aí uma oferta no setor comercial com o objetivo de tentar alavancar esse setor da economia. Mas parece que essa oferta de final de ano está muito baixa em comparação a outros anos. Porque as pessoas estão inseguras com relação ao futuro, né? Elas não estão... Os empresários? Tanto os empresários quanto os próprios consumidores, né? Eles não querem assumir novos compromissos financeiros, obrigacionais, num futuro de médio e longo prazo, porque o cenário está muito incerto. Ele não indica se vai haver melhoria a partir de 2016 ou se essa melhoria, que certamente surgirá, virá no médio ou no longo prazo. Então nós precisamos de ter um projeto mais consolidado, tanto a nível governamental, que isso promoverá uma segurança jurídica e econômica das empresas voltarem a investir no mercado. Seria ótimo, né, Michel, se o governo pudesse acender uma luz verde aí para esse cenário que já está da luz amarela para a vermelha, né? Mas o governo está atolado, embrenhado assim até o pescoço em uma crise política que
quando parece que vai afastar, acontece um fato que volta tudo outra vez. Exatamente. E eu acho que ele não está muito preocupado com essa área, não. Está preocupado em não atolar totalmente, sabe? E voltando para a questão da economia, o note que foi dito há 13 anos atrás, no que diz respeito de que a esperança venceu o medo, esse ano nós vivenciamos que o regresso venceu o progresso, né? Então a gente precisa retomar o progresso aí. Sem dúvida, Michel. Olha, eu te agradeço muito, te desejo um ótimo final de semana, tranquilo, tudo de bom, e agradeço principalmente a quem estava acompanhando aqui a gente durante toda a semana. Graças aos céus é sexta-feira, mas eu espero a sua presença aqui também na segunda, viu? Um abraço e bom final de semana.